Olá, galerinha, professor Andrade novamente aqui. Hoje nós vamos dar continuidade na aula primeira do nosso vídeo, falando sobre as fontes históricas e os períodos da história. Hoje, neste vídeo, nós vamos falar sobre as teorias sobre o surgimento dos seres humanos, chamadas teorias criacionista e teoria evolucionista. Como surgiu o ser humano? É uma pergunta que ainda não tem uma resposta definitiva. Basicamente, existem duas teorias. A teoria evolucionista e a teoria criacionista. De novo, a teoria evolucionista e a teoria criacionista. Na teoria criacionista, ela vai dizer que tudo que existe no mundo foi criado por um ser superior. Você que é cristão, essa narrativa está presente no livro de Gênesis, que vai mostrar como Deus criou o mundo, os animais e os seres humanos. Essa teoria ela tem um caráter religioso, portanto, a nós ela não interessa, porque vai de um aspecto muito particular. A teoria que a gente estuda é a teoria evolucionista, criada pelo naturalista inglês Charles Darwin, no século XIX, ou seja, há pouco mais de 100 anos. Essa teoria ela afirma que todas as formas de vida são resultado de um longo processo evolutivo, algo que demorou milhares de anos para acontecer, ok? Esta é a teoria que a história e a ciência se debruça. Ela vai dizer que os seres humanos passaram por um processo evolutivo, mas não como nós imaginamos. Não é esta imagem. Aqui é uma visão equivocada do processo evolutivo. Ela não se deu dessa forma. A evolução do ser humano, ela se deu desta forma. Pense como uma árvore que tem vários galhos. Observe, nós temos grupos bem antigos, que são os australopitecos, e nós vamos ter o primeiro gênero parente nosso, que surge aí há aproximadamente 4 milhões de anos atrás. Perceba que, diferentemente desta imagem, que vem um na sequência do outro, nesta imagem aqui, que é a imagem correta, você tem vários grupos vivendo ao mesmo tempo. Observe aqui esta última linha. 1 milhão de anos. Durante esse período nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos humanos vivendo ao mesmo tempo. Portanto, não existe esta ideia de que um grupo é subsequente ao outro. Na verdade, os vários grupos conviveram por um determinado tempo, como a gente pode observar aqui na linha. Ou seja, há 1 milhão de anos, nós tínhamos aí aproximadamente de 5 a 6 grupos convivendo, né? Dentre a espécie humana, o grupo que mais tempo durou foram os Homo erectus. Este grupo, ele durou aproximadamente, essa espécie de ser humano, ela durou 1 milhão e 500 mil anos. A nossa espécie, os Homo sapiens, que estão aqui, nós temos apenas 200 mil anos. Então, nós somos bem jovens comparados aos nossos parentes anteriores. Ok, galera? Se ficar na dúvida, reveja. E também você pode acessar o Zap e falar comigo para tirar a sua dúvida. Como é que isso ocorre? Ou seja, por que é que hoje em dia nós não temos tantos grupos assim? Porque ocorreu um processo que nós chamamos de seleção natural. Esse processo define as espécies que existem hoje. Vocês sabem que vários animais, como por exemplo os dinossauros, desapareceram. Por que isso? Por que é que isso aconteceu? Eles passaram por um processo denominado, na biologia, na ciência, como seleção natural. No processo de seleção natural, você tem a prevalência de alguns grupos sobre outros e muitos, inclusive, entram em extinção. Hoje em dia, por exemplo, você sabe que se eu pegar um animal da Caatinga e levar ele para o Polo Sul ou para o Polo Norte, ele vai morrer. E o contrário também é verdadeiro. Se eu pegar um animal do Polo Norte e trazer para a Caatinga, ele também irá morrer. Por quê? Os animais estão adaptados, passaram por um processo de seleção, né, para os seus respectivos ambientes. Observe esse exemplo aqui que eu trago. Você tem um pássaro que se alimenta de insetos.
O inseto que ele consegue observar e se alimentar é o inseto verde. Portanto, nesta região, os animais que têm a coloração verde estarão mais propensos a desaparecerem, enquanto os animais que têm duas colorações, que o pássaro não consegue identificar, têm uma possibilidade maior de sobreviver. Um outro exemplo muito próximo a nós aqui na Caatinga é a cascavel. Existem cascavéis que têm o chocalho, o guizo, né? E existem cascavéis que não têm o guizo. Aí eu pergunto a você, para identificar uma cascavel, qual é a forma mais fácil? Com ou sem o guizo? Claro, né, galera? Com o guizo é muito mais fácil de se identificar. Portanto, se nós quiséssemos matar as cascavéis, seria muito mais fácil matar aquelas que têm o guizo. Isso é um processo de seleção. Os primeiros seres humanos, hoje isso já é um consenso, já é uma verdade batida na ciência, surgiram na África. Vocês sabem que eu gosto de utilizar o globo. Eu trouxe o meu globo aqui para a gente observar. Então, os primeiros seres humanos surgiram no continente africano. E de lá eles chegaram a todos os lugares do planeta, por vários motivos. Então, a partir da África, o ser humano chegou à Europa, chegou à Ásia e também chegou ao continente americano. Existem várias teorias que tentam explicar como o ser humano chegou até a América, porque isso só é possível hoje em dia por vias marítimas. A ideia mais aceita é que o homem tenha saído da África, passado pela Ásia e subido até onde hoje é o território russo e atravessado para a América através do chamado Estreito de Bering. Acredita-se que esse processo ocorreu durante uma das eras glaciais. Se você já assistiu o desenho, o filme, né, A Era do Gelo, você sabe do que eu estou falando. Então, durante um desses períodos glaciais, congelou-se e formou-se uma estrada aqui, possibilitando com que o homem chegasse ao continente americano. Mas, de novo, galera, isso não é uma verdade batida. Ainda existem muitas teorias que tentam explicar como o ser humano chegou à América. O que eu quero que você frise e deixe gravado aí existem duas teorias que explicam o aparecimento dos seres humanos. E nós trabalhamos com a teoria criacionista. Onde é que eu venho errado? Importante você lembrar é que existem duas teorias que explicam o surgimento dos seres humanos. A teoria criacionista, que tem um caráter religioso e que a gente não trabalha, e a teoria evolucionista, que é a teoria que a ciência aceita. Portanto, a gente na escola trabalha com essa teoria. E outro ponto importante também, não há um processo evolutivo linear, como essa imagem aqui, não existe isso aqui, né? Houve um processo em que os seres humanos conviviam em grupos ao mesmo tempo, certo? Não é um depois do outro, é todo mundo junto. E os mais adaptados, através do processo da seleção natural, sobreviveram. E nós hoje somos a única espécie de seres humanos no planeta, mas nem sempre foi assim. Beleza, galera? Um abraço e até a próxima aula.